Gustavo Grisa, muito obrigado por atender a Rádio Dependente. Acho que podemos começar explicando um pouco da Fundação Ulisses Guimarães, qual é o trabalho que essa fundação realiza e como é que foi feito esse estudo também. Bem-vindo à nossa programação, boa tarde. Boa tarde, obrigado pelo convite. A Fundação Ulisses Guimarães, ela é o braço de estudos, né, do MDB, e ela se dedica a estudar soluções de políticas públicas e soluções para o Brasil em várias áreas, né, como educação, desenvolvimento econômico e várias outras. Então, diante da emergência econômica do Rio Grande do Sul, né, e da situação toda do Estado, o presidente da Fundação Ulisses Guimarães, que é o deputado Alceu Moreira, do MDB do Rio Grande do Sul, solicitou um estudo que nós, em primeiro lugar, fizéssemos um dimensionamento de qual seria a consequência sobre a economia, não é, da catástrofe que se abateu, né, sobre o Rio Grande do Sul no último mês, no médio e longo prazo. Né? Então, a partir daí, nós trabalharmos para soluções, para uma estratégia que o Rio Grande do Sul pudesse buscar de recuperação e de regeneração, ou seja, recuperar o que tinha anteriormente e pensar um pouco para o futuro, porque o Rio Grande do Sul vai precisar crescer muito além, né, num ritmo muito além do que vinha crescendo, para recuperar essas perdas. Né? E é isso que a gente vai conversar. E o primeiro passo é exatamente isso, quer dizer, o primeiro cálculo do impacto econômico é que, em termos de PIB, de maneira acumulada até 2029, ou seja, ano após ano, o Rio Grande do Sul perde, em relação à situação em que estava antes, 175 bilhões em PIB, né, Produto Interno, em riqueza nos próximos 5 anos, a não ser que seja feita uma forte estratégia de reversão dessa tendência. Então, esse é um cálculo, obviamente, dessa uma estimativa, né, desse impacto, caso nada de diferente aconteça. Né? Caso as reações do Estado sejam, dentro do Rio Grande do Sul, sejam apenas as convencionais, as banais, o Rio Grande do Sul perderá muito economicamente. Então, essa é a primeira parte do nosso estudo, é o tamanho do estrago na economia. E a segunda parte, aí sim, é sugerir formas com que o Rio Grande do Sul consiga crescer e ter, principalmente no seu estoque de capital, na sua formação de capital, uma concentração grande que permita com que a gente possa, o Rio Grande do Sul possa, em 20 anos, por exemplo, manter a sua participação atual na economia brasileira, que é em torno de entre 6% e 6,2%. Então, isso não é um esforço banal, isso é um esforço que vai exigir muito investimento e estratégias diferentes, né, para trazer investimento, para trazer atenção, para trazer outras formas de acelerar esse processo de desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Porque o efeito de uma catástrofe como nós tivemos agora, ele não é estanque, não é uma coisa que acontece um estrago esse ano e depois daqui 1 ou 2 anos recupera e segue tudo normal. Não, ele vai se acumulando, né? O que se perde não se recupera naturalmente. Gustavo, quais seriam os pontos principais dessa primeira parte do estudo que resultou nessa perda aí de pelo menos 175 bilhões até 2029? O que se deve a essa perda? Talvez elencar os pontos principais que são consequências dessas tragédias. Claro. Bom, o que acontece? Em função de tudo que aconteceu, né, se perdeu infraestrutura, ou seja, estradas, né? Você teve muita gente que realizava atividade profissional de todos os tipos, com as suas atividades paralisadas. Você teve transportes, você teve o que se chama de estoque de capital do Rio Grande do Sul, gravemente atingido nesse ano, e uma descontinuidade de produção que ela vai pelo menos até agosto, setembro. E tem uma certa queda de produtividade também, afetada pelo próprio estado emocional de todos. Então, se você somar isso, dá uma perda esse ano, nós teríamos as fundações oficiais do Rio Grande do Sul, como a Fundação de Economia e Estatística, eles estavam aguardando um crescimento de 3,5% da economia do Rio Grande do Sul para 2024, que seria um pouquinho acima do Brasil, que é 2,5%. Na realidade, com tudo isso que aconteceu e seus impactos,
nós realizamos uma estimativa que, na verdade, o PIB do Rio Grande do Sul deve fechar em menos 1,5%. Né? Ou seja, são 5 pontos de diferença. Então, isso dá uma queda de aproximadamente entre 32 e 33 bilhões de reais nesse ano de 2024. O problema é que, como a produção, a produção e a riqueza do Estado, ela depende desses fatores todos, que eles não se recompõem automaticamente, essa perda ela vai se acumulando pelos anos seguintes. Né? Então, no outro ano, você repete um padrão de perda e vai o seguinte por todos os anos que seguem. Por isso que nós sugerimos aí na segunda parte do nosso estudo um conjunto de ações que permitam ao Rio Grande do Sul ter uma taxa de investimento na sua economia, que hoje é em torno de 16%, o Brasil é 17%, 18%, subindo para a faixa de 22% ou 23%, né? Que é um pouco próximo às economias mais desenvolvidas hoje. Se isso não acontecer, aí dessa forma o Rio Grande do Sul começa a compensar. Se isso não acontece, o Rio Grande do Sul não compensa e normaliza num padrão que vai fazer com que o Estado chegue lá em 2045, né, ou seja, daqui 20 anos mais ou menos, bem mais empobrecido. Ou seja, a gente estava prevendo hoje uma tendência entre 6% e 6,2% de PIB hoje, você chegaria a 5,3% em 2045, em circunstâncias de antes da catástrofe, né? Agora você pode chegar a 4,8%, 4,7%, o que teria o Rio Grande do Sul como o estado mais pobre da região sul do Brasil. Então, é preciso uma estratégia de duas maneiras, né? Nesse momento de recuperar e depois de regenerar, de fazer com que a economia do Rio Grande cresça acima da média do Brasil. E para isso precisa ser feita muita coisa, e é isso que nós trazemos nesse grupo. Você tem que trazer e pensar, juntar capitais de todo mundo, juntar cabeças, juntar redes de empresas com redes de empresas, alocar recursos de agências multilaterais, Banco Mundial, BID, agências de países, fazer acordos diferentes de cooperação. Então, é um outro nível de arranjo e outro nível de organização para fazer com que o Rio Grande do Sul, como reação a toda essa catástrofe, consiga ter uma necessária reação econômica. Senão, nós vamos entrar num processo de emergência econômica que vai levar a uma aceleração de algumas tendências, né? Já de envelhecimento da população e de queda relativa da economia do Rio Grande do Sul no Brasil. E é o que nós não queremos. Então, por isso, nesse primeiro estudo, a gente começa a mostrar essa situação de emergência econômica e essa necessidade do Rio Grande do Sul buscar estratégias muito diferentes das que vêm sido adotadas até hoje. E como fazer isso, Gustavo? Porque a gente sabe que quando se fala de dinheiro, claro, no momento a solidariedade tem sido muito grande, nacionalmente e até internacionalmente, com o Vale do Taquari, por exemplo, com o Rio Grande do Sul como um todo, mas a gente sabe que isso passa. Nós estamos aí entrando já, estamos em meio já ao segundo mês dessa catástrofe que aconteceu. E como fazer para pegar, né, esse recurso que vem de empresas multinacionais, que vem do Banco Mundial, de outras frentes, e através do governo, através da empresa privada, juntando todo mundo, entidades talvez até que pensem diferente ideologicamente na questão da área política, juntar forças, todo mundo pensando no Rio Grande do Sul para conseguir fazer algo que até aqui não era feito? Eu acho que passa muito por esses pontos, tá? Que tu colocas aí. Tá? Existe uma necessidade disso ser feito num nível paragovernamental, que não significa excluindo de forma alguma todos os esforços governamentais, mas deixando claro que apenas os esforços governamentais, tanto federais, quanto estaduais, quanto municipais, não serão suficientes, exatamente pelas limitações que os governos têm na formulação e na ação, tá? Para isso acontecer, claro que tem um primeiro momento de reconstrução mais imediata, mas conforme a gente falou, quer dizer, é um processo contínuo de que você vai precisar crescer e empilhar recursos num nível muito acima do que foi feito, pelo menos, nos últimos 30 anos. Então, para isso, você precisaria trazer pessoas que conhecem, né, a forma com que as entidades multilaterais funcionam,
pessoas que conhecem os setores líderes das indústrias e fazer com que cadeias produtivas, né, B2B, conversem mais com o Rio Grande do Sul, que a gente consiga fazer uma condição, talvez, de crédito, uma grande linha de crédito para que empresas venham a investir no Rio Grande do Sul, trazer investimentos, aumentar o tamanho da economia do Rio Grande do Sul. Acho que essa é a grande linha, e de buscar soluções diferentes, né? E também tem questões de infraestrutura que precisam ser feitas, ser pensado todo o sistema de hidrovias no Rio Grande do Sul, que junto com o sistema de hidrovias, obviamente, existe todo um sistema de contenção de cheias, né? Então, quer dizer, tudo aquilo estratégico do Rio Grande do Sul que tem sido conversado nos últimos 30, 40 anos, feito vários projetos, Agenda 2020, RS 2030, pensar naquela coisa mais prática, no que dá resultado econômico em termos de infraestrutura, juntar forças, articular quem conhece os caminhos particulares e articular internacionalmente. Eu acho que precisaria, se fosse pensado de uma maneira mais livre, criar um ente gestor paragovernamental que pudesse fazer todas essas ligações, né? Isso é um trabalho profissional que exige qualificação, mas que a urgência e o tamanho da tragédia exige e cria condições para isso. Se a gente vê, Katrina foi muito violento, mas o Katrina teve 20 mil residências atingidas, né? Se nós pensarmos em termos de Rio Grande do Sul, em termos de tamanho de estrago econômico e de estrago sobre comunidades atingidas, foi uma das maiores catástrofes do gênero, né, com um resultado econômico muito grave. A gente não está ainda... As pessoas ainda estão muito, obviamente, com o choque humanitário, né, e as pessoas ainda não estão sentindo essa emergência econômica, mas ela virá. E o caminho para a solução, eu acho que já foi mencionado aqui, ele tem que buscar articulações que vão além do óbvio, né? Não descartando, é claro, o que já está sendo feito no nível estadual, no nível federal. Não é a ideia de se contrapor, nem de se indispor com nada do que está sendo feito, mas sim trazer coisas a mais. O Rio Grande do Sul vai precisar de articulações a mais, de esforços a mais, de pensar isso um pouquinho mais fora da caixa. Senão a gente não vai conseguir juntar o capital e o investimento necessário para essa virada. Gustavo, é claro que você disse que não é um trabalho de uma frente só, de um governo só, ou de uma única entidade, né? É preciso ser feito um trabalho de várias mãos. Mas esse estudo, de uma forma mais detalhada e com essas alternativas de recuperação, já foi apresentado ao governo do estado. A gente tem, inclusive, o vice-governador, que é do MDB, então tem uma ligação aí com a fundação também. Se já foi apresentado ou se vocês pretendem apresentar de uma forma mais detalhada também ao governo do estado. Olha, isso ainda está sendo tratado, mas o estudo já está publicado, né? Mas haverá, se eu não me engano, na próxima segunda-feira, no dia 17, algum lançamento em Porto Alegre, né? E aí, claro que o lançamento em Porto Alegre envolverá todos os entes institucionais, né? E eu acho que quando a gente fala não só governo do estado, né, mas a gente pensa em todas as forças possíveis, né? Eu acho que o estudo ele é uma provocação positiva, né, também para entidades empresariais, para outros tipos de lideranças, para o setor privado, para a gente juntar aquilo que o Rio Grande do Sul tem de capital econômico, social e intelectual para buscar essa forma de solução mais permanente, né? E tenho certeza que todas as pessoas que têm uma cabeça inteligente e aberta, né, esteja onde elas estão, no meio empresarial, em todas as esferas de governo, vão, pelo menos a partir desse nosso trabalho, nesse nosso estudo, abrir outras possibilidades de articulação, que é o que o Rio Grande do Sul vai precisar, né? A principal ideia trazida por esse estudo e por esses números é isso. Nós precisamos ir além do óbvio, além da recuperação óbvia, porque que conseguiu mobilizar grandes vultos de investimento, mas são investimentos que às vezes demoram para chegar na ponta. Então nós temos que achar outras soluções, trazer outros entes para dentro, talvez experimentar com organizações não governamentais internacionais, programas piloto, outros tipos de solução, para que a gente consiga ganhar rapidez. Porque se não for injetado, né, novos recursos em grande número, em grande volume nos próximos 5 ou 10 anos, nós teremos um comprometimento sério
não é, da economia e do futuro do Rio Grande do Sul, isso projetando para 2045, 2050 para frente. Então, eu sei que haverá esse lançamento aí na segunda-feira. Ainda não estou sabendo de maiores detalhes, mas eu estarei em Porto Alegre nesse dia. E a partir daí, claro, serão feitos todos os diálogos, né, institucionais possíveis, né? Lembrando, obviamente, que a Fundação Ulisses do MDB não é claro que existe uma questão partidária, mas ela está aberta, né, a contribuir com o Rio Grande do Sul e com o Brasil de uma forma muito ampla. Né? Mas esperamos que o que está aqui, né, seja bem entendido e sirva também de inspiração para, junto com outras ideias, com outras pessoas que estão pensando, porque nesse momento não existem donos da verdade, não existe solução melhor. O que existe, e isso nós defendemos com muita veemência, é que é preciso montar e organizar algo diferente para que o Rio Grande do Sul possa fazer a sua virada econômica. Já era esperado, né, Gustavo Grisa, economista da Fundação Ulisses Guimarães, que teríamos impactos na nossa economia, não só no Rio Grande do Sul, naturalmente, mas também no Brasil. Hoje, já a questão da inflação chamando a atenção, o IPCA, os preços subindo 0,46% em maio, com alta forte dos alimentos. Bebidas e alimentos 0,62%, a batata chegando a 20,61%, a inflação de Porto Alegre 0,87%, isso tem um peso de quase 10% na inflação do Brasil. Então as pessoas vão começar a sentir cada vez mais. Eu te pergunto, é possível fazer um prognóstico de até quando a gente vai estar sangrando para pelo menos estancar essa ferida? E claro, ela vai ficar lá dentro, ela vai ter que curar depois, mas isso é um longo tempo ainda pela frente, mas pelo menos até a gente sentir esse impacto mais forte para conseguir essa primeira virada, Gustavo. Eu acho que, vamos dizer, um período agora talvez de 1 a 2 anos, a gente se retorna a um nível, não é, normal de atividade, certo? É o período de conseguir se recuperar as empresas, é o período de fechar, então, este ano e o próximo ano fiscal. Então, eu acredito que do 18, 24 meses se volta a um momento de normalidade. Mas o grande ponto que a gente traz nesse nosso estudo, conforme nós já falamos, né, é que essa normalidade não vai ser suficiente. Então, no primeiro momento, nós vamos buscar, obviamente, uma normalidade funcional, com que a gente possa voltar a produzir e trabalhar dentro do que se conhecia. Isso aí se completa num período de 18 meses a 2 anos, dependendo da região. Né? Agora, o ponto que a gente está colocando é que isso não é o suficiente. Que isso acontecendo, mesmo assim, o reflexo do que houve, né, não se dissipa naturalmente, a não ser que seja feita várias situações para alocar investimentos, capital, criar novas situações e novas atratividades no Rio Grande do Sul. Então, é esse o ponto. Então, respondendo a tua pergunta, é isso. 18 meses a 2 anos aí para não, vamos dizer, para a gente não sentir no cotidiano, talvez mais tantos impactos, né? Isso vem também da recuperação de infraestrutura e tal, mas nós temos que evitar a perda silenciosa, né? Porque a perda silenciosa é um agravamento dessa perda silenciosa que o Rio Grande do Sul tem tido já nos últimos 30 anos, né? Que o Rio Grande do Sul cai de patamares de 8% da economia do Brasil para 6% hoje, entre 6% e 6,2%. E nós temos que exatamente trabalhar isso para a gente não continuar nessa perda silenciosa, porque nós achamos que estamos numa situação normal, e enquanto isso o Rio Grande do Sul vai perdendo mais espaço e mais oportunidades. E é isso que a gente não quer fazer, que é aproveitar, né, esse momento extremamente triste, lamentável, que trouxe muita infelicidade a tantas famílias gaúchas, como uma oportunidade da gente dar a volta por cima, né, de pensar diferente, trazer soluções diferentes e trazer essas cabeças mais abertas e mais evoluídas do Rio Grande do Sul para trabalhar junto. Tá e certo. A gente acredita que pode dar certo. Tomara que assim seja. Economista Gustavo Grisa, muito obrigado aí pelo bate-papo, pela conversa, pela explanação. Uma boa semana pela frente. Eu agradeço a gentileza de vocês e bom trabalho para vocês e boa sorte para o Rio Grande do Sul.
Obrigada. Conversamos com o economista Gustavo Grisa, falando do estudo da Fundação Ulisses Guimarães, estimando uma perda acumulada de pelo menos 175 bilhões de reais no PIB gaúcho até 2029.